nós vamos apresentar também para vocês um especialista, né, nesse campo, de adotar um estilo de vida vegano. Tiago Pimentel, há quanto tempo, Tiago? 8 anos vegano. Bom dia, seja Bom bem-vindo. dia, muito obrigado, 8 anos? Claudete. Mudou a tua vida? Mudou a minha vida, radicalmente, para melhor. Você vai, lógico, você vai contar por quê, né? Segunda-feira, quase feriado para muitos. E você sabe que existe um movimento há muitos anos já, eu mesmo procuro aplicar, que é a segunda sem carne, uma segunda sem carne. E hoje eu estou falando nisso porque desde 1994, na Inglaterra, o dia 1º de novembro ficou marcado como o Dia Mundial do Veganismo, que ganha cada dia mais adeptos. De acordo com dados do Google, por exemplo, o número de pesquisas no buscador relacionadas ao veganismo cresceu 47% no ano passado, comparado a 2019. A filosofia de vida busca excluir, na medida do possível e do praticável, qualquer forma de exploração e de crueldade contra os animais, seja para alimentação, para o vestuário ou qualquer outra finalidade. Mas como se vira um vegano? Como você consegue mudar a alimentação atual para uma alimentação voltada para o veganismo? Nós vamos buscar um especialista, o Tiago Pimentel, que já contou aqui antes do intervalo que há 8 anos, né, vive esse universo. Bom dia mais uma vez, Tiago. Obrigada pela presença. Você é a pessoa certa para esclarecer um monte de dúvidas que a gente tem sobre veganismo, viu? Você disse que a tua vida mudou a partir de ter adotado essa filosofia. Mudou de que forma? Essa história começa na minha infância, né? Você é de onde? Eu sou de Vitória, Espírito Santo. Adoro o povo capixaba. Ô, lugar bonito, viu? Maravilhoso, Maravilhoso. Né? Então, a minha família é do interior do Espírito Santo, de Biraçu, e a minha avó ela tinha uma relação muito carinhosa com os animais que ela criava em casa para consumo da família. 12 filhos, muitas galinhas tinham nome, né? As galinhas tinham nome, pegava no colo. Ela eventualmente saía de casa quando era dia de abate de uma das galinhas. Então isso acabou impactando de alguma forma e me influenciando. E um pouco de dificuldade para comer carne, né? Criança, às vezes, elas são um pouco complicadas, né? Para se alimentar, tem dificuldade. Então começou bem lá atrás. Bem lá atrás. Então, em meados de 99, eu descobri um movimento dentro de uma cena rock, em Vitória, aqui em São Paulo, muito mais forte, que estava fazendo esse movimento, né? Tipo, no sentido de explanar as possibilidades que a gente tinha além do consumo convencional, né? Deixando Carnes, de lado queijos. a crueldade, né? Na verdade, hoje a gente aposta numa abordagem mais leve, se assim podemos dizer, porque quando a gente fala de aspectos muito relacionados à crueldade, isso às vezes acaba assustando as pessoas. Então a gente prefere falar de uma forma um pouco mais leve. Mas sabe? eu acho que dá para entender. Assim como a tua avó tinha pena das galinhas e até saía de casa, não é? Sim. Eu acho que é uma filosofia, por isso. É pensar, né, no que acontece. Exatamente. Deixa eu apresentar a Laila Cruz para vocês também. Ela é nutricionista. Laila. Tudo bem, Claudete? Tudo bom, viu? Obrigada pela presença. Para você se tornar um vegetariano ou um vegano, a pessoa tem que ir ao médico ou não? É importante sim, viu? A mudança, né, da prática alimentar. Então, adequar macronutriente, micronutriente, a importância de carboidrato, proteínas, né, o lipídio também presente nessa alimentação é super importante. Então, a gente, para se tornar um vegano, né, para ter essa prática do veganismo, é essencial, né, que o profissional, o nutricionista, o nutrólogo, né, esteja ali ao lado, né? Porque o organismo ele se faz necessário e importante, né? A combinação desses nutrientes presentes também nessa alimentação, e só o profissional, Claudete, quem é o responsável para elaborar, né, o cardápio, né, com adequações ideais e nutrientes que são essenciais para essa saúde, né, para a promoção de energia, disposição. E hoje ela vai dar um exemplo aqui pra gente daqui a pouquinho. Ô, Tiago, qual a diferença, eu falei agora, né, um vegetariano, um vegano, qual as diferenças básicas entre o vegetariano e o vegano? O vegano, ele exclui, de todas as formas, qualquer relação que tenha com relação à exploração animal. Então, um vegano, ele não frequenta circo, que usem animais
como forma de entretenimento, aquário, zoológico, e não fica só restrito a aspectos alimentares, né? Tá, vai muito além, não é? Exatamente, inclusive a adoção dos seus bichinhos, né? De gatos e cachorros, a gente não compra esses animais, a gente adota. Tá certo. E, Tiago, mas o veganismo, ou o vegano, não come ovo, por exemplo? Não, ele não consome nada de origem animal. E o vegetariano pode? O vegetariano, sim. Você tem as vertentes dentro do Tá. vegetarianismo. Ah, tem muita coisa que eu Sim. tava lendo, nossa, um monte de coisa, né? Bastante. O vegetariano que não come ovo, o vegetariano que come ovo, e nomes específicos para isso. Mas hoje nós estamos aqui para trocar em miúdos, para você saber por que o veganismo está crescendo tanto e qual a importância dele. E nós fomos às ruas aí, vamos ver as perguntas do público? Pode mandar a primeira. Bom dia! É caro ser vegano? Ah, olha que pergunta importante, porque quando se falava aqui em produtos, Tiago, orgânicos, você já assustava, fala, ah, não, mas não é para mim, não é para meu bolso orgânico, não. E hoje em dia, gente, tem orgânico até mais barato que o produto normal, se você for ver no supermercado. Em relação às compras veganas? Muito mais acessível. É? Sim. Inclusive, a gente acompanha um movimento na internet onde se prova que é possível você ter uma alimentação puramente baseada em plantas com apenas R$200 por mês, excluindo produtos de limpeza e falando só de alimentos não industrializados, feira e zona cerealista. Puxa vida, olha aí, quantas informações boas, né? E faz bem para a saúde também, o corpo vai agradecer. Tem mais uma pergunta aí para vocês, vamos ver quem é. Bom dia. Eu fui convidada para uma festa vegana, né? Mas na verdade eu não curto muito, eu prefiro um churrasco. Seria chato se eu solicitasse, né, que fizessem alguma coisa em especial para mim? Claudete, chato não é, né? A gente até agradece a oportunidade de responder, né, Tiago? Chato não é. Mas exige o quê? Uma programação, Tá. né? Uma vez que a gente se torna um vegano ou opta, né, em mudança de hábito alimentar, precisa de planejamento, programação. Então, a minha orientação é ter esse cuidado no pré-preparo, né, e já levar, né, para as festas, para as programações, porque se faz necessário e importante também. Se bem que, viu, Laila, eu sempre acompanhei muito churrasco, vi churrasco em televisão, né, um programa que era só disso. E de uns anos pra cá, eu noto uma mudança muito grande até no comportamento do churrasco. O legume, os vegetais, eles estão presentes e ficam uma delícia. Uma berinjela, né, na chapa, uma abobrinha na churrasqueira. Né? Sim. Isso está cada vez mais comum. Eu acho que é pelo crescimento. E dá como uma sugestão, né? Fica como uma sugestão também para harmonização do prato, junto do churrasco, né? Que as pessoas estão cada vez mais procurando uma vida mais saudável. Fica menos pesado pro bolso, pro corpo, pro organismo. Auxiliar no metabolismo daquela proteína, né? Que a carne tende a ter um metabolismo mais demorado, né? Mais lento. Então, a junção desses vegetais junto à proteína se faz muito importante também. Você sabe que eu trabalhei, Tiago, com a Ellen Jabbour, que era vegana. Sim. É vegana. Um beijo pra você, Ellen. E ela vivia me passando bilhetinhos, falando da importância e de como a vida dela, você falou, a tua vida mudou, de como a vida mudou, porque ela disse que ficou muito mais ágil, pensamento mais ágil, com mais energia, com mais vitalidade. Eu quero que você fale sobre isso. São vários fatores que impactam, né, em termos de saudabilidade no nosso corpo. A gente procura, né, como a Laila bem disse, tá linkado com esses aspectos nutricionais, não ter uma alimentação baseada em achismos, né? Isso é muito importante para que a gente consiga chegar nesse nível, né, de obter mais energia, de ter mais disposição. Até mesmo, complementando o Tiago, né, Claudete, essa relação do perfil do alimento, né? As folhas, as plantas em si, né, a absorção ela é mais leve, né? Sim, e essa fácil, quantidade, né, dependendo do grupo de nutrientes, torna o metabolismo com a lentidão. Né? Então, para raciocínio, parte de cognição, memória. Parece que notou uma melhora muito grande. Assim, na vida, atividades que exigem de você, né, uma melhora. Acho que até a pele, em né? rendimento, pele, tudo, né? Então, a absorção ela é melhor, é mais rápida, né? Então, de fato, você tem um rendimento, uma atividade mais leve, né? Melhor por conta do metabolismo desses nutrientes no organismo. Tá certo, tem mais perguntas para vocês do nosso público. O povo quer saber, a gente conta. Bom dia. Eu corro o risco de ficar doente ao me tornar vegana?
Por isso da importância de ir ao nutricionista, de consultar sempre ao médico, né? Porque a relação da quantidade e a qualidade do nutriente das refeições, ela é muito essencial, né? Se tem uma alimentação regular, bem equilibrada, né? Em qualidade e quantidade nutricional, né? Para teu organismo, para garantir toda a necessidade energética do seu dia a dia, não vai ficar doente, não vai ficar com imunidade baixa. Então, o importante é ter o quê? Uma alimentação regular, né? Equilibrada, né? E aí, sim, a gente consegue também, com essa prática, ter uma alimentação melhor, né? Mais saudável e, com isso, mais saúde também. E tem que ir ao médico mesmo, É importante, né? Fazer os seus gente. exames sempre, então já vá, faça. Porque não é assim, do dia pra noite. Não é um processo de transição, ele leva um tempo. Tanto é que a filosofia diz, né? Na medida do possível. Possível. Exatamente, porque é muito comum veganos acabarem se alimentando à base de carboidratos, muito macarrão, muita batata frita. Isso não é legal. Não faz A gente- escolhas saudáveis, Exatamente. né? Então, por isso que é interessante a gente estar relacionado à parte nutricional, tendo acompanhamento de um nutricionista, para que a gente consiga desempenhar a nossa, como posso dizer, a nossa função, né? Em termos alimentares de uma forma suficiente, né? Mas sabe, ô Tiago, o que eu fico pensando aqui, outro dia eu li que até no pneu, né, do carro tem sacrificam animais, quer dizer, tem uma parte de animal até nisso, né? No couro do sapato, da bolsa, tal. Eu posso ser meio vegana, não? Tipo assim, a Consumo comida, a consciente. própria filosofia. Consumo consciente, né? Isso. Não, eu não estou Seria falando nem legal. do consumo. O consumo pode ser esse. Mas eu estou dizendo em tudo, porque eu fico pensando, eu vou ter que ler tudo na embalagem para saber, não é? Se foi o leite, se foi os ovos. Como é que eu faço essa modificação na minha vida sem ser, talvez, totalmente vegana? É assim que começa? Sim, a gente entende que ser 100% vegano é impossível. É difícil. Então, por isso que a gente fala que é na medida do possível e dentro do Tá. praticável. Porque, como você bem disse, né, a gente precisa fazer uso de transporte público, as pessoas têm carros. Sim. Então, tipo, a gente precisa viver, né? A gente precisa ter acesso e, com relação a medicamentos mesmo, por exemplo, eu não vou deixar de tomar um medicamento porque o medicamento foi testado em animais. Então, com relação a tudo, é sempre na medida do possível e do praticável. Desde o início? Desde o Sempre início, assim. exatamente. E é Aí- assim que vem caminhando e crescendo, né? Exatamente. Acho que tem mais pergunta, não tem? Mais uma? Coloca pra mim. Bom dia, vou emagrecer ao me tornar vegano? Mas você já é tão magro. Vai me dizer que você quer emagrecer mais. Os meninos estão mais preocupados com gordura no corpo do que as meninas, viu? Já é magrelo, cara. Emagrece. Eles estão tornando cada vez mais vaidosos, É. né? Não só as mulheres, quanto os homens também. Pessoal, o emagrecimento está associado à quantidade e à qualidade da sua refeição, né? Em ser vegano ou não ser vegano, né? O veganismo, ele pode, sim, proporcionar uma dieta mais leve, né? E com isso, dependendo da quantidade desse alimento também presente na tua refeição, vem sim a emagrecer, tá? Mas depende, né, da prática de atividade física, né? Mudanças de hábitos alimentares também, então são N Uma coisa fatores, puxa a outra, né? Uma coisa vai desencadeando outra. É verdade. E lembrando, né, que se você aumentar de fato o consumo de fibras, né, de saladas, legumes na tua alimentação, essas fibras vão sim contribuir com o emagrecimento, Claudete. Isso é Ótimo. importante. Gastar menos, contribuir com o Contribui emagrecimento. muito com o melhorar a emagrecimento. cabeça. Olha quantas vantagens aí. Tem mais uma pergunta, vamos lá. Oi, bom dia. Uma criança pode aderir a uma dieta vegana? Ah, que legal, boa pergunta dela, gostei. Boa pergunta. A relação da criança é importante, mais importante ainda do que o adulto, acompanhamento do médico, do pediatra, do nutricionista, porque a criança ela tem o quê? Várias fases de idade, né? E cada idade depende muito de um grupo de nutrientes que são essenciais para contribuir, Claudete, com esse crescimento dela. Mas eu né? imagino que pais veganos têm uma facilidade melhor De e a inserir. criança de adaptação melhor, porque ela vai Isso. crescer no seio de uma família que já E tem um propicia acesso, essa alimentação, né? O alimento, né? acesso a saudável. esse nutriente, né? Mas de qualquer forma, é consulta o importante. médico. Tiago, é muito difícil encontrar alimentos veganos? Não. Produtos, de um modo geral, vitaminas, produto para pele, tem vegano? Sim, tudo, absolutamente tudo. A Hoje linha vo- completa? Hoje você encontra todos os E produtos. onde que eu costumo comprar? Tem em supermercado? Exatamente. Tem uma seção só vegana? Hoje, grande parte das redes de supermercados já possuem seções,
mas o mercado também entendeu que é muito interessante você compor os produtos veganos juntos com os não veganos, porque a acessibilidade se torna muito maior. Porque você não precisa necessariamente ir numa sessão. Você vai comprar uma carne de plantas, por exemplo, e tem uma carne de origem animal do lado, e a pessoa vai fazer a escolha na hora. Tá certo. Ela é saborosa? Muito saborosa. É mesmo? Ela Mas- tem cheiro, tem gosto de carne, né? textura e até sangra. Ah, brincou. Juro. E é feita de planta? Sangue de beterraba. É? Aham. É feito de? Feita de plantas. É a base de proteína de ervilha. O sangue é suco de beterraba. Parece. E é gostoso? Muito gostoso. Não é? E é bem mais barato? Super mais barato. Super mais barato, olha só. Bacana, né? Aproveite. E eu continuo aqui com o Thiago Pimentel, que adotou o veganismo há 8 anos, é uma especialista no assunto hoje, e a Laila Cruz, que é nutricionista. Teu trabalho é voltado para isso, Laila? Eu atendo também, né? Mas hoje eu trabalho mais com a categoria de desenvolvimento, né? Voltado à suplementação, né? Inclusive na linha de suplementação para veganos, né? Então isso Tem é que importante. suplementar? Dependendo do perfil da qualidade nutricional dessa refeição, se faz importante e necessário o uso da suplementação sim, pessoal. Tá bom. Bom, as perguntas de lá acabaram, mas eu tenho várias dúvidas aqui. Você já falou que é muito fácil encontrar hoje os produtos veganos. A partir de quando você notou esse crescimento, essa atenção maior ao veganismo, Thiago? Meados de 2013 e 2014. Poxa, faz tempo. Sim. Inclusive, na época, eu acabei decidindo empreender nesse segmento e fundei o Empório e Restaurante, né, voltado para esse mercado. É lá em Espírito Santo, não? Foi fundado em Vitória, Espírito Santo. Tá, mas tá lá ainda, não? Não, hoje não existe essa operação física. E hoje, o que acontece? A gente modificou o formato de negócio por conta da pandemia. E você dá consultoria em veganismo? Não, hoje eu faço parte da Ultrafarma, né? Que tá lançando uma linha toda vegana? Exatamente, está lançando uma linha vegana. Ah, o seu trabalho é exclusivo em pesquisas para esse campo? Exatamente. Nessa empresa, Pro segmento né? de produtos veganos, Na exatamente. Ultrafarma. Bom, eu ia falar depois, mas eu vou falar já, né? O Sidney Oliveira é muito antenado com o movimento do país, né? Entende o país, entende o povo e nota. E uma coisa que é importante, não precisa ser rico para ser vegano, não. Muito pelo contrário, com dinheiro aperta, ser vegano é uma maravilha. Você já viu aí que além de fazer bem para a saúde, para a vida, essa filosofia de vida vai ajudar seu bolso também. Então, pense nisso. E daqui a pouco nós vamos falar sobre essa linha que é maravilhosa. É já não? Não, daqui a pouco a gente fala sobre isso. O que eu noto é que essa nova geração, os jovens, eles estão mais antenados com isso? Sim, exatamente. Estão fumando menos, bebendo ainda estão bebendo muito, tem que beber menos, né? É fácil a gente ver jovem bebendo por aí em final de semana, mas estão fumando menos, se sedentário, alimentando né? Menos melhor, sedentário. menos sedentários. Legal. E fica mais fácil quando começa nessa idade? Sem dúvida. O interesse das pessoas mais jovens hoje é estarem relacionadas com marcas que entreguem valor e propósito. Não faz muito sentido hoje eu me conectar com uma marca que não passa uma verdade, uma segurança. Hoje a gente se preocupa muito com a questão da rastreabilidade, de onde vem, quem comprou, quem é que produz. Então, a juventude hoje quer saber quem é que está fazendo o que ele consome. E dão valor a isso, né? Exatamente. A quem faz, se é uma cooperativa, né? Se é gente humilde, se aquela empresa está colaborando com essas pessoas também, tudo faz parte. Eu vou te encontrar, Laila, lá na cozinha, vou dar um recado e vou lá. E eu queria agradecer o Thiago Pimentel aqui no programa, mas eu quero que você participe comigo desse lançamento da Ultrafarma, tá, Combinado. Thiago? Mais alguma coisa que você acha que é importante falar para o nosso público nesse Dia Mundial do Veganismo? É muito interessante a gente avaliar o crescimento desse movimento partindo do pressuposto em que eu posso começar a ter uma alimentação baseada em plantas sem necessariamente me limitar. Eu posso me permitir, eventualmente, a consumir, né, para quem está nesse processo de transição, mas a gente não fala de exclusão, de proibido. Permita-se, tenha momentos... Tenha momentos com alimentação baseada em plantas, você vai perceber uma grande melhoria na sua saúde. O dia que o Thiago veio nos visitar,
aqui no estúdio, nós estávamos fazendo um pernil de caçarola, o Roberto Augusto, com polenta frita, polentinha que ele fez e fritou e tal. Aí ele falou, a carne não, mas a polenta eu posso. E tava gostosa, né? Maravilhosa. Então tem Muito sempre obrigado. opções, não é verdade? Sempre. Muitas opções.